Eu estava vendo uma palestra do Elahá e, ao responder uma pergunta sobre Ai, as meu Deus. 4 ressurreições realizadas por Jesus, Ah, sim. o Elahá citou um livro, Vozes do Grande Além, a qual havia um médium que realizava curas, e, ao desencarnar, o médium encontrou no mundo espiritual as pessoas que ele havia curado. Porém, essas pessoas no mundo espiritual apresentavam o mesmo problema de saúde ao qual elas tinham ou elas teriam se curado quando encarnada. Acabei ficando com dúvida. Eu achava que quando uma pessoa se curava de uma enfermidade, seja por mérito de fé ou por transformação moral, não apresentaria mais essa doença no espírito. Mas vendo o exemplo que o Elahá apresentou, comentou, sei que estou pensando errado. Você poderia falar mais sobre isso? Por que que mesmo curado o corpo, essas pessoas elas apresentavam a doença no espírito? Porque, veja, a verdadeira matriz das doenças está no espírito, não está no corpo. Quando eu falo assim em doença, eu estou falando das doenças que são mais graves, não é para ninguém pensar assim, meu Deus, eu estou com uma unha encravada, então eu devo estar com uma unha encravada no meu perispírito. Não, gente, a unha encravou, porque foi na manicure, a manicure estava conversando, prestando atenção, sei lá por quê, arrancou um bife da ponta do dedo, e aí inflamou, e aí a unha encravou, e aí está tudo inflamado. Isso não é uma determinação de assim, se você adoeceu, então eu posso dizer que está no perispírito. Mas dá para a gente dizer que as doenças crônicas, elas que se arrastam na nossa existência. Fulano tem uma pneumonia persistente, uma inflamação uterina persistente, um processo grave no ouvido que nunca para de purgar, varizes que se apresentam desde muito jovem no corpo. Então, essas circunstâncias nos levam a perceber que o problema não está no corpo, o problema está no espírito. Quando nós renascemos, as impressões do espírito alcançaram o corpo e nós acabamos sequelando o corpo daquilo que está na matriz. Quando eu trago um problema crônico nos olhos, quem tem o problema crônico não é o olho físico. O perispírito tem sequelas, e aí ele formou de maneira problemática os olhos que eu tenho. Então, se alguém vem e corrige meus olhos, me cura fisicamente, eu tenho a possibilidade de me transformar a partir daí. Vamos considerar uma hipótese. Eu era cego e alguém vem e me cura. A gratidão que eu sinto por ficar novamente em condições de ver é tão grande que eu modifico a minha vida. E ao modificar minha vida, eu modifico as matrizes espirituais que eu tenho. Eu tinha um problema de coluna, não conseguia andar, mas eu fiz uma cirurgia espiritual e eu consigo agora pular, saltar, dançar. E eu fiquei tão agradecido que eu mudei a minha vida, eu me reconciliei com as pessoas, eu me tornei uma pessoa diferente. Eu sou uma outra pessoa depois da cura física. Então, nessas condições, o que aconteceu? A cura física, ela deflagrou em mim um processo de mudança espiritual. Eu vivi uma mudança física e eu transformei a minha vida. Mas eu posso não fazer isso. Eu posso ter uma cura física e dizer, fiquei curado, tá? Sabe que eu fiquei? Eu era todo assim, agora eu tô, não, sumiu, tinha um tumor, aí fui lá, tirou o tumor, mas eu faço as mesmas coisas, vivo do mesmo jeito. O que vai acontecer comigo, pelo amor de Deus? Eu vou chegar no mundo espiritual com a mesma mazela que eu tinha enquanto estava encarnado. Porque a matriz, a raiz, aonde o mal realmente existe, não se curou. Então eu curo o corpo, mas a matriz continua doente. É o que acontece nesse caso do livro, em que ele vai usar uma frase linda, em que ele diz que tentar fazer o que ele fez, que era só curar o corpo, é como se eu quisesse consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. E o nome do médium dessa mensagem é Inácio Bittencourt, obra Vozes do Grande Além.
Aliás, esse trabalho do livro, né? Se eu não me engano, foi feito também o Oceano. Foi gravado, eu acho que foi gravado, não é Isso. isso? Foi quando, É, então, na verdade, Rubens, na verdade é assim, ó. O Chico recebia as mensagens no finalzinho da reunião mediúnica. No finalzinho da reunião. Só que se perdia, porque eram psicofonias. Então, nos anos de 52 a 54, olha só 2 aninhos, eles resolveram gravar a palestra, a comunicação dada no final da reunião. E são os 2 únicos livros do Chico que não é psicografia, é psicofonia. Por isso que um se chama Instruções Psicofônicas e o segundo volume chama-se Vozes do Grande Além, porque não é escrito. E outro dia, alguém me mandou aproximadamente umas 30 mensagens originais gravadas. Essas mensagens gravadas na voz do Chico, aquelas que depois se converteriam em mensagens desses 2 livros. E é interessante porque dá para a gente perceber que o Centro Espírita ficava perto de uma estação de trem. Porque, vez por outra, a gente está ouvindo a mensagem, plim, 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 plim. A gente ouve o trem lá longe passando, fazendo o barulhinho dele passando. E as mensagens vêm com a fala do Chico, com a expressão dele, com... Olha, é um negócio, um tesouro, esse material, muito bom, excelente mesmo. esse material estou vendo aqui no acervo da rádio. A gente tem ele, é do nosso querido Oceano Vieira de Mello. Ele fez um trabalho de resgate de algumas mensagens que se transformaram em DVD. E Enquanto você fala isso, eu vou pegar água. pega lá a água, porque eu vou passar um pedacinho da mensagem. Escuta aí, gente. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Tá aí o Emmanuel falando. Para que seja desligado. É o Emmanuel falando aí pelo aparelho mediúnico do Chico. Eu fico pensando, né? E naquela época a gente para gravar era aqueles gravadorzão de rolo, assim, ó, enorme, enorme. E aí. Ele fala na introdução desse livro que eles tinham adquirido uma gravadora. Não era nem gravadora, era uma gravadora, como eles chamavam. Devia ser uma geladeira que eles botavam em cima da mesa. Você pensou, né? Se nessa época tivesse uma coisa dessa aqui, ó, um gravadorzinho desse, ou celular, que coloca no bolso assim, e aí grava a palestra e distribui para o mundo inteiro. E faz isso há muito tempo. O pessoal nem sabia quem que era o Jorge Alahá. Aí eu lembrar aqui que lá no canal espiritismo.tv, você digita lá Instruções Psicofônicas, tem todo o conteúdo que foi produzido em DVD disponível para você assistir. São todas as mensagens em áudio gravadas. Então, espiritismo.tv, você pesquisa lá o acervo da Versátil Video Spirit, tá bom, gente?